Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é Alexandre, professor de Química, para mais uma aulinha, né pessoal? Hoje o assunto é interessantíssimo, é a introdução ao estudo da química orgânica. Então hoje, né, no caso aí, é o módulo 3, unidade 1. Vamos lá então? Muito bem. Não sei se vocês sabem, mas se você fosse fazer uma contagem de substâncias no mundo hoje, você vai ter aí aproximadamente 700 mil substâncias inorgânicas, ok? E vai ter algumas dezenas de milhões de substâncias orgânicas, né? Vamos lá, mais de 12 milhões. Então tem aí mais de 12 milhões de compostos orgânicos, e 700 mil, um pouco menos talvez, de compostos inorgânicos. Se fizer uma comparação, eu tenho muito mais compostos orgânicos do que compostos inorgânicos. Percebe? Bom, onde que eu vou encontrar esses compostos orgânicos? Gente, você vai encontrar no seu cotidiano. Medicamento, inseticida, tecido, pigmento, combustíveis, né? Material para construção civil, material que usa em aviões, em automóveis, são compostos orgânicos. E todo dia que você pegar lá e observar artigo científico, surgem novos medicamentos, novos tecidos, novos combustíveis. Então, a química orgânica é uma parte da química altamente importante, né? Mas a pergunta é a seguinte: o que torna um composto orgânico? Na verdade, é a presença de um elemento importante que é o carbono. Então, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma introdução para tentar entender como é que é esse átomo de carbono. Detalhe, além de ter o carbono, nas cadeias carbônicas, eu vou ter outros elementos, que são elementos organógenos. Fósforo, oxigênio, enxofre, nitrogênio e assim por diante, ok? Então vamos lá. Classe funcional ou função química. Mas antes disso, vamos observar aqui uma coisa. Vamos tentar entender como é que é aí o elemento carbono. Então, carbono, se eu for pegar a tabela periódica, o carbono é o sexto elemento. Então, ele tem aqui 6 prótons e 6 elétrons. Ele tem aqui, portanto, 6 elétrons. Muito bem. Maravilha. O que acontece aqui? Se eu fizer, então, a distribuição desses 6 elétrons, vai ficar assim, ó. 2 elétrons aqui na camada K. E eu vou ter aqui 4 elétrons na camada L, que lá no unidade, no módulo 1, você estudou isso aqui, chama distribuição eletrônica. Então, tem aqui 2 elétrons e 2, 4. Nós temos aqui 4 elétrons na camada de valência, que é a camada mais externa. Muito bem. O que acontece é o seguinte, o carbono tem 4 elétrons na última camada. Para que ele fique estável, ele vai ter que ter 8 elétrons, para completar o que nós chamamos de regra do octeto. Como é que eu posso completar o octeto? Da seguinte maneira. Esse carbono vai ter que realizar 4 ligações do tipo covalente. Então, eu poderia aqui, por exemplo, ligar isso aqui ao hidrogênio. Ao hidrogênio. Quando eu faço isso aqui, eu fiz uma ligação química, 2, 3, 4 ligações. Por isso que existiu um químico chamado Kekulé.
e ele fez os postulados do carbono, que são postulados de Kekulé. O carbono é tetravalente. Ele realiza sempre 4 ligações covalentes, buscando adquirir a estabilidade. O que acontece? Esse carbono aí, ele tem tetravalência. O que é tetravalência? Ele realizar 4 ligações do tipo covalente. Com qual intenção? Atingir o octeto. Ok? Então lá. O que vem a ser, então, a função química ou funções químicas? É o conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Essa semelhança é identificada nas fórmulas através de um grupo funcional. Importante, o grupo funcional, ele vai determinar que função que é. O que seria, então, pessoal, o grupo funcional? É alguma propriedade que, quando eu observar a molécula, eu vou poder concluir que se ela é uma função ou outra função. De que maneira eu faço isso? Olhando para a molécula. Então, o que acontece aqui? Algumas funções orgânicas, né? Vamos, antes de ver aqui os álcoois, aqui. A função principal chama-se função hidrocarboneto. O que são, pessoal, hidrocarbonetos? São compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Isso aqui, portanto, é um hidrocarboneto. Exemplo, vamos pegar aqui o gás natural, o biogás. Eu tenho um carbono, vocês sabem muito bem que o carbono realiza 4 ligações covalentes. Esse aqui, portanto, é o gás metano. Então, o que é um hidrocarboneto? É aquele composto, aquela cadeia que só tem carbono e hidrogênio. Mas, professor, como é que eu vou poder dar nome a esses compostos? Vamos ver aqui, então. Vamos ter que seguir um padrão internacional. Que padrão é esse? É contar os carbonos da cadeia. Vamos ver aqui. Então, é o seguinte. O nome, ele tem 3 partes. Ele tem o prefixo. Ele tem o infixo. E ele tem a última parte. Essa última parte aí corresponde ao sufixo, né? O que vai ser, então, o sufixo? Ele indica qual é a função. Para hidrocarboneto, eu vou usar sempre o sufixo O. Então, o que é o prefixo? Eu vou contar os carbonos. Então, eu vou ver quantos carbonos tem na cadeia carbônica. Por exemplo, se tiver um carbono, eu vou usar o prefixo met. 2 carbonos, o prefixo et. 3 prop. 4 but. O infixo vai ser ligação entre carbonos. Se for ligação simples, eu vou usar o infixo an. Se eu tiver ligação dupla, o infixo en, e assim por diante. Então, exemplo aqui, eu tenho a cadeia carbônica, que tem aqui 2 carbonos. Aqui, ó, 2 carbonos. 2 carbonos, eu vou usar qual prefixo? Et. Então, temos aqui o et. Como entre os carbonos temos ligação simples, eu vou usar o infixo an. Então, temos aqui o etano. Como a função aqui é hidrocarboneto, todos vão acabar com O. Então, ficaria etano. Então, para montar esses nomes desses compostos, eu vou ter que seguir
um padrão de nome. Isso chama-se regra de nomenclatura. E esses nomes vão ter quantas partes? 3. Primeira parte é o prefixo. A parte do meio é o infixo. E a parte final, né, que é a última parte, no caso, é o sufixo. Muito bem. Temos aí, portanto, a definição das funções. Como é que eu posso reconhecer um álcool? Reconheço um álcool através disso aqui, ó, da hidroxila. Eu tenho hidroxila aqui, ó, ligada em carbono que tem ligação simples. Como é que eu posso reconhecer um éter? Eu tenho o oxigênio entre 2 carbonos. Como reconhecer um ácido carboxílico? Eu tenho na extremidade esse grupo aqui, ó, que chama C-O. C-O, OH. Quando eu encontrar isso na cadeia, eu tenho um ácido carboxílico. Aldeído, eu tenho C-OH. Parece com o anterior, mas não é igual, tá? E a função cetona é C-O entre carbonos. Importante é reconhecer a função primeiro. Reconhecer a função nos possibilita entender que grupo de compostos pertence, como é que eu vou poder dar nome a esses compostos e também suas propriedades. Então, vamos lá. Função. Aí temos éster, outras funções, né? Que eu mostro depois uma a uma. Amida, amina. Temos aminas de 3 grupos, né? Temos a amina primária, quando tem um carbono aqui. Secundária, quando são 2. Quando for 3, terciária. Então, aí são as funções principais. Essa parte aqui fica relativa ao... Como é que eu posso reconhecer uma função? Então, agora, para encerrar a aulinha, vamos entender aqui o que é um álcool. Esse álcool, né, o etanol ou álcool etílico, é o álcool comum. É o álcool usado em larga escala na indústria, como combustível também, e também em bebidas alcoólicas, né? Então, na limpeza doméstica, usa esse álcool, né? Digam combustíveis. Como é que eu posso reconhecer um álcool? Ele vai ter a hidroxila ligada em carbono saturado. Para dar nome, então, tem aqui esse álcool aqui, ó. Aí, esse álcool. Esse composto aí indica que é um álcool. Para dar nome, então eu vou contar aqui, eu tenho um carbono, então eu vou chamá-lo metanol. Importante, a terminação do álcool é ol, que tem 2 carbonos, então eu vou chamá-lo etanol. Aqui tem 3 carbonos, 3 é prop. Temos aqui uma ligação dupla, então eu vou usar en, terminação ol. Ok, pessoal? Então é isso aí, ó. Reconhecer a função hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Os álcoois têm hidroxila ligada em carbono saturado e acabam com ol, ok? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu, pessoal!